E aí pessoal, beleza? Sou o professor Luciano, professor de matemática, e esse vídeo faz referência a uma tarefa do professor Fredão, tarefa relacionada à apostila 2, setor 112, módulo 7, que fala de múltiplos e divisores. Vamos lá? O primeiro exercício é o 121 da tarefa. Determine o número de divisores do número natural n igual a 2 ao quadrado, vezes 3 a terceira, vezes 5 a quinta. Então, ele quer basicamente apenas o número de divisores desse natural. Bom, para nossa sorte, a gente tem um processo bem fácil e rápido, né, para encontrar exatamente isso, a quantidade de divisores de um número. O primeiro passo para a gente realizar esse processo é pegar o número e escrever ele na sua forma fatorada, na fatoração prima, que para nossa sorte o exercício já traz, né? Lembrando o que é a fatoração prima? É quando o número é escrito como multiplicação de potências de números primos. Então aqui 2 é primo, né? 2 ao quadrado, 3 que é primo também, o 5 que é primo. Então isso é uma fatoração prima de algum número. Após o primeiro passo estar realizado, para encontrar a quantidade de divisores, a gente vai olhar apenas para esses expoentes. A gente vai fazer o produto deles quando somados a 1. Mais fácil escrever do que falar. Vamos lá. Ó. Aqui é um 2. Então, a gente pega 2 mais 1. Vezes. O próximo expoente seria um 3. Então, 3 mais 1. Vezes... próximo expoente, um 5 vezes 5 mais 1. Né? Aí fazendo as continhas, 3, né, que é 2 mais 1, 3, vezes 4 vezes 6. Essa multiplicação dá 72, que é a quantidade de divisores que esse número tem. Vale a observação que essa quantidade é a quantidade de divisores positivos, divisores naturais, né? Algum exercício pode pedir, às vezes, a quantidade de divisores inteiros, né, para que você considere também os negativos. E aí, no caso, a gente teria então que pegar essa quantidade, usando o mesmo processo, faz a mesma coisa, encontra o 72 e faz vezes 2, vai chegar em 144. Por exemplo, se o 5 é um divisor desse número. No caso que ele perguntasse os divisores inteiros, o menos 5 também ia contar, né? Então, para cada divisor, a gente teria o seu oposto também valendo, por isso que vezes 2. Ok? Então aqui para deixar igual o gabarito da apostila, o 72 faz referência aos divisores positivos. Ok? Segundo exercício, o 122. O número 8.748 está sem o dígito das unidades. Sabe-se que esse número é múltiplo de 5. Quais são os possíveis valores da unidade? Bom, esse aqui acho que o mais simplesinho da lista aí desse módulo, né? O número era 8.748, não, né? 87.480 e alguma coisa. Ele está sem o algarismo da unidade. Só que o exercício afirma que esse número é múltiplo de 5. E a pergunta é, que número é esse, né? Aqui a gente vai precisar lembrar daqueles critérios de divisibilidade. Para que esse número seja múltiplo de 5, ele tem que ser divisível por 5. E um número só é divisível por 5 quando o algarismo da unidade, o que de fato a gente está procurando, quando o algarismo da unidade é ou o número 0 ou o número 5, que é a resposta desse exercício. Então a gente tem duas soluções. Esse algarismo da unidade pode ser 0 ou pode ser 5, em qualquer uma das duas opções. O número é um múltiplo de 5, por conta do critério de divisibilidade do 5, né? Quando um número termina em 0 ou 5, esse número, independente dos números que estejam antes, né? É múltiplo de 5, vai ser um múltiplo de 5, ok? Próximo exercício, 126, exercício da FUVEST, deve ser um pouco antigo. Determine os números que são divisores de 40. Mas é um bom exercício para a gente treinar mais um processo, um método que a gente encontra nesse módulo, que é agora não descobrir a quantidade de divisores igual ao primeiro exercício que a gente fez na tarefa, mas sim quais são esses divisores, né?
Primeiro passo, então, comecei aqui do 0,40, é a gente fazer a fatoração prima desse 40. Vamos juntos aqui, né? A gente pensa em algum número primo que divida o 40, né? Aqui vale a pena fazer do menor para o maior, né? Então, o menor número primo que divide o 40 é o 2. 40 dividido por 2 dá 20. E seguindo do menor para o maior. Daqui a pouco vocês vão entender por que é melhor assim. 20 por 2 vai dar 10. 10 por 2 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Aí a gente termina a fatoração prima. Então, o 40, caso fosse a pergunta, né? 2 ao cubo vezes 5. Mas não é essa a pergunta. Ele quer os divisores, todos os divisores. E aí a gente tem um processo para isso. A gente coloca mais um traço aqui. Coloca um número 1 aqui em cima, né? E aí como funciona? Cada número aqui da fatoração prima que a gente escreveu, a gente vai multiplicar esse número por todos os que aparecerem aqui nessa terceira coluna que a gente criou agora. Então assim, a gente sempre começa com o número 1, lembrando que o 1 é divisor de qualquer número, né? Então vamos lá, o primeiro, 2, então eu tenho que fazer 2 vezes esses 1. 2 vezes 1 dá 2. Escreve aqui, legal. Agora a gente já começa a perceber por que a vantagem de escrever sempre do menor para o maior. Porque aqui é um outro 2. Os números que já foram escritos, a gente não precisa escrever de novo. Então aqui, por exemplo, 2 vezes 1, 2, mas eu já tinha um 2. Então eu não vou escrever esse 2 de novo. Eu só faço 2 vezes 2, 4. Eu escrevo aqui. Para o terceiro. 2 vezes 1, 2, já está escrito, não precisa de novo. 2 vezes 2, 4, já está escrito. Então, quando você escreve dessa maneira, os números já vão estar escritos, né? 2 vezes 4, 8. E agora, as multiplicações em relação ao 5. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. E 5 vezes 8 é 40. E terminou, porque terminou aqui os fatores, né? Pronto, todos os números que estão aqui, né, desse terceiro lado aqui que a gente criou, né, nessa terceira coluna, são os divisores de 40. Então, aqui só para registrar, os divisores de 40 são todos esses números. Então, a gente tem o 1, o 2, o 4, o 8, o 5, o 10, o 20 e o 40. Vale de novo relembrar, né? Divisores. Ele não falou se ele só está procurando divisores naturais ou inteiros, né? Contemplando os negativos também, né? Como ele não falou, a gente coloca o mais amplo possível, tá? Caso eu tivesse falado divisores naturais, então seriam esses, né? Como a gente está procurando todos, não só eles, mas os negativos deles também, né? Os opostos. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 5, mais ou menos 10, mais ou menos 20, mais ou menos 40. Ok? Próximo exercício, 128. Um fazendeiro comprou vacas de 2 raças diferentes, a um custo total de R$10.000. Se cada vaca de uma das raças custou 250 e cada uma da outra raça custou 260, o total de vacas compradas pelo fazendeiro foi de quanto? Né? Essa é a pergunta. Para auxiliar a gente aqui nesse exercício, eu criei aqui duas variáveis, x e y. X, quantidade de vacas da raça X, né, que ele falava de 2 raças, e Y, então a quantidade de vacas da raça Y. Vamos supor que cada vaca da raça X custasse os R$250 que ele falou no enunciado. Sendo assim, só como a gente comprou X dessas vacas, então 250 vezes X. Mas, vamos supor então que na raça Y, cada vaca custasse 260, então mais 260 para cada uma da raça Y, né? Igual a R$10.000. Então a gente consegue criar essa equação, né, que faz referência ao tanto que ele gastou ali. E é só uma equação mesmo, né? Aí que a gente talvez se assuste um pouco, porque a gente está com 2 incógnitas com uma equação apenas. Porém, essas incógnitas são números naturais, né? A gente
procura aqui soluções naturais para esse exercício, né? A gente não quer encontrar um número decimal, 3,5, não, a gente não quer. A gente quer números naturais, nem negativos, né? Isso é o que a gente chama de equação diofantina. E essas equações têm uma certa... A gente consegue, pelo menos, estudar elas, né? Vamos fazer isso. O primeiro passo aqui que a gente podia fazer é simplificar. Vamos dividir aqui tudo por 10. Já facilita. Vai ficar 25x mais 26y igual 10.000 por 10 igual a 1.000. Um recurso interessante para a gente enxergar com mais facilidade essas equações é isolar uma das incógnitas. Aqui o 25 vai ficar mais fácil. Ou x, desculpa. Isolar o x. 25x igual a 1.000 menos 26y. X igual a 1.000 menos 26y, tudo por 25. E aí essa fração aqui a gente consegue separar em duas, né? Ficaria aqui 1.000 sobre 25 menos 26y sobre 25. X igual 1.000 por 25 é 40, menos 26y por 25. E agora é que a gente faz aquela análise, esse estudo, né, de uma equação diofantina em que a gente procura soluções apenas positivas inteiras ou naturais, né? Que acontece? Esse x não é um número quebrado, é um número exato. Eu estou aqui com 40 menos essa expressão. Essa expressão, para que o x dê alguma coisa natural, essa expressão também tem que ser alguma coisa natural. E alguma coisa menor que 40, porque se for 50, por exemplo, 40 menos 50, menos 10. Aí não faz sentido a quantidade de vacas ser menos 10, é natural. Tá, como é que a gente faz? Então, para que isso seja natural, isso tem que ser natural. 26 vezes y por 25. Repare que o 26 e o 25 não tem nenhuma simplificação para eles, né? Não tem nenhum fator do 25 que esteja no 26. Dessa maneira, esse valor de y, ele com certeza tem que ser um múltiplo de 25. Ele tem que ser alguém que, quando eu faça esse alguém dividido por 25, dê uma coisa inteira, né? Dê uma coisa natural, porque caso contrário, o x não seria, né? Múltiplos de 25, a gente tem o 25, a gente tem o 50, 75, infinitamente, né? Mas dentre esses infinitos, qual deles vale pra gente? Apenas o 25. Porque repare que se eu pego os 50, 50 por 25 já dá 2. 26 vezes 2 já vai ficar maior que o 40 e aí o x ficaria negativo, que não faz sentido. Então a única solução para isso é o y ser igual a 25. É fazendo essa análise mesmo que a gente resolve esse tipo de equação. E aí se o y é igual a 25, agora a gente consegue encontrar o x. X igual a 40 menos 26 vezes 25, tudo isso sobre 25. Esse 25 acaba cancelando com esse. 40 menos 26 dá 14. Chegamos na nossa solução. Ele pergunta o total de vacas compradas, né? Como a gente tem 14 vacas da raça X e 25 da raça Y, 14 com as 25, 39 que se encontra na alternativa E, ok? Último exercício aí da tarefa, o exercício 138, Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos lá. Dos números a seguir, qual é o único que pode ser escrito como produto de 4 naturais consecutivos? Talvez o exercício mais interessante aí da lista. Vamos lá, eu escrevi aqui 4 consecutivos de maneira genérica, né? E ele quer que o produto desses 4 consecutivos, dentre aquelas alternativas, quais deles pode ser escrito como esse produto, né? Eu penso aqui em três maneiras de resolver esse exercício. Eu vou comentar as 3, mas para escrever 2, porque a primeira maneira que eu vou comentar aqui com vocês é chutando mesmo, testando valores, né?
Ah, vamos testar aqui. Produto de 4 consecutivos. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Esse produto dá 24 se você fizer. O próximo produto seria 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Já sobe para 120. Então, você testando aí um pouquinho, você encontra esse número, né? Qual desses números aí da alternativa pode ser escrito como o produto de 4 consecutivos, né? 4 naturais. Legal, esse seria uma primeira resolução não muito matemática, né? Uma segunda, agora um pouquinho mais matemática, é fazer a fatoração prima de cada uma delas. E ao fazer essa fatoração prima, a gente tente encontrar, né? Eu fui direto aqui para a alternativa, para o valor correto, que é o 1680, né? Porque vamos concordar que demanda um certo tempo também, né? Teria que fatorar o 712, 548, todos os outros e ficar testando para ver se essa fatoração você encontra produto de 4 consecutivos, né? No caso aqui, essa é a fatoração do 1680. Legal, talvez de cara a gente não enxergue, mas olha só. O 5 vai ser o meu primeiro número. Esse 2 a quarta, né? 4 fatores 2. Pega um desses fatores, junta com 3. Então é um 2 vezes 3. Opa, já é um 6, consecutivo do 5. Opa, a gente já tem o 7, consecutivo disso. E o que sobrou? Sobrou 3 fatores 2, 2 ao cubo, né? 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Essa então seria uma segunda maneira para resolver esse exercício, né? Usando as fatorações primas e após ter a fatoração prima, ficar, né, avaliando ali, ver se você encontra 4 consecutivos. E a terceira maneira, uma maneira mais interessante aí de se fazer e de se reparar, é o seguinte. Vamos supor assim, quando você tem dois números consecutivos, naturais, né? A gente só está no campo dos naturais. Dois números consecutivos, certamente você tem um múltiplo de 2. Né? Porque é um par e um ímpar, né? Sei lá, 22, 23. Ah, o 22 é múltiplo de 2. 31 e 32. O 32 é múltiplo de 2. Legal. Se você tem 3 consecutivos, certamente você tem um múltiplo de 3. Pega qualquer 3 consecutivos que vier na sua mente. 16, 17, 18. Ah, o 18 é múltiplo de 3. Qualquer outro. 40, 41, 42. Ah, 42 é múltiplo de 3. Sempre com 3 consecutivos, você vai ter um múltiplo de 3 também. Agora, no nosso caso, 4 consecutivos. Quando você tem 4 consecutivos, certamente, óbvio, quem tem 4 tem 3. Então, você tem um múltiplo de 3, você tem um múltiplo de 4 também, e esse múltiplo de 4, fora esses dois números, você tem um outro número que é múltiplo de 2. Sendo que esse múltiplo de 4 não é o mesmo número que o múltiplo de 2. Eu vou colocar um exemplo qualquer. Assim, ó. Só para você entender o que eu estou falando. 16, 17, 18 e 19. Você tem um múltiplo de 3, sempre terá, com certeza, o 18. Agora, o múltiplo de 4 e o múltiplo de 2, a gente sabe que todo múltiplo de 4 também é múltiplo de 2, tudo bem. Mas aqui é o seguinte, esse múltiplo de 4 que eu estou dizendo nunca vai ser o mesmo do outro múltiplo de 2. São dois números diferentes. Veja aqui, ó, o 16 é múltiplo de 4. Tem algum outro que é múltiplo de 2? Não contando o múltiplo de 4, um outro número. Sim, o próprio 18. Pode acontecer do de 3 e o de 2, ou de 3 e o de 4 serem o mesmo. Mas certamente o múltiplo de 4 que eu estou considerando e o de 2 serão distintos, certo? Faz o teste, pega quaisquer 4 consecutivos que você vai encontrar isso. Sendo assim, você sempre terá um múltiplo de 2, um múltiplo de 3 e um número que é múltiplo de 4 que é distinto desse múltiplo de 2. Sendo assim, como esse múltiplo de 2 é distinto desse múltiplo de 4, você tem um fator 2 aqui e aqui um fator 4, o que te dá um fator 8. Certamente esse número é múltiplo de 8 e também múltiplo de 3. 8 e 3 são primos entre si. Se um número é múltiplo de 8 e ao mesmo tempo múltiplo de 3, esse número com certeza ele é múltiplo de 24. Isso é um teorema, né? A gente acabou de criar. Se você pega 4 números consecutivos e multiplica eles, faz o produto deles, com certeza esse número
será múltiplo de 24, com certeza. E aí você faz o teste agora, faz algumas divisões. 712, que era a alternativa A, dividido por 24, você vai ver que não dá exato, né? Aqui dá 29 e sobra 16. Como sobra 16, não é o 712. 548 dividido por 24, você vai chegar em 22, resto 20. Não é esse também. 1026 dividido por 24, você tem como quociente 42, resto 18, não. 1456 dividido por 24, resto, quociente 60, resto 16, não. E lógico, o 1680, que a gente já sabe que é a resposta, dividido por 24, essa divisão dá 70 e resto 0. Então, é essa daqui que a gente está buscando. Com certeza, o número que pode ser escrito como produto de 4 consecutivos é o 1680, que está na alternativa E. Eu sei que essa terceira maneira às vezes fica um pouco mais complicada de entender, mas é uma técnica aí que para outros exercícios, né, envolvendo múltiplos e divisores, você pode usar. Ah, e tenho 3 consecutivos. Opa, então certamente esse número é um múltiplo de 3 e também dentre eles tem um múltiplo de 2, né? Coisas assim. Tá joia? Foi um prazer estar com vocês. Um abraço, até a próxima.